Continuando o vídeo anterior, né, o filósofo Leibniz, né, um filósofo aí da modernidade, ele atesta o seguinte: Platão supera todos os filósofos por nos dar a esperança de uma vida melhor. Né? A saúde integral do homem motivada pela virtude. Então, o Leibniz está dizendo isso aqui do Platão. Platão tem essa possibilidade de nos convencer nisso. E fala sobre a destinação feliz do ser humano. Então, nós vamos ver agora como que o médico comparece nos textos platônicos. Sempre tem um médico citado ali, ou a palavra mesmo médico, a profissão médica tomada. Toda vez que Platão quer falar de que as coisas devem ser tratadas por um especialista, aquele que conhece de fato um problema, ele usa às vezes o médico como exemplo, né? Por exemplo, quem deve ensinar quem? Né? O papel e o julgamento do especialista. E aí ele vai dizer, olha, se eu quero ter saúde, quem eu procuro? O médico. Procurando o médico, eu posso ter garantias de que minha saúde será devidamente ou adequadamente cuidada. Eu preciso do médico e vou lá no açougueiro? De jeito nenhum. Então, porque o açougueiro tem uma ideia de remédio, o remédio mesmo é questão de especialistas, né? Então, o bom ensino não é coisa do senso comum. Só poderia ensinar na cidade o sábio, aquele que, como médico, entende de medicina. Então, o sábio é aquele que entende da verdade, certo? Lá no diálogo Meno, um livro de Platão, ele relata o seguinte trecho aqui falando do médico, né? Olha, Sócrates falando com Ânito, bem assim: Tu, pois, Ânito, junta-te a nós, a mim e a teu hóspede Menon aqui presente, para pesquisar relativamente a essa matéria quem seriam os mestres. Examina da seguinte maneira: se quiséssemos que Menon, que aqui está, se tornasse um bom médico, para que mestres o encaminharíamos? Não seria para os médicos? O Ânito responde: perfeitamente. Né? Continua Sócrates: a respeito da mesma questão, de novo, abordando-a da seguinte maneira, dize-me: afirmamos que é para os médicos que faríamos bem encaminhá-lo, se quisermos que se torne médico. Quando dizemos isso, é isto que queremos dizer, que agiríamos sensatamente encaminhando-o para aqueles que reivindicam para si essa arte, de preferência aqueles que não o fazem e que recebem um salário em troca justamente disso, apresentando-se abertamente como professores de quem quiser ir até eles e aprender. Não é considerando essas coisas que faríamos bem de encaminhá-lo? Então, de um lado, ele está falando aqui dos sofistas. Né? Encaminhar ao especialista é uma coisa, encaminhar alguém que acha que sabe de tudo é outra história. Né? Mas, se ele quer aprender medicina, deve ser encaminhado ao especialista em medicina, o médico. Né? Lá no diálogo, o banquete, que é um diálogo em que eles vão discutir a questão do amor, existe um médico lá entre os convidados do banquete. Né? Esse banquete é na casa de Agatão. Agatão é um poeta que foi para um concurso de poesia, venceu o concurso e, para comemorar, convidou algumas pessoas para jantar com ele em casa, para o banquete. Né? Passariam a noite conversando, tomando vinho, comendo, entre eles o Sócrates, né? O Pausânias, né? Tinha um comerciante, né? E tem um médico chamado Erixímaco. E lá pelas tantas, né, do jantar, alguém propõe
que eles façam assim, um discurso elogioso, um encômio ao Deus amor, ao Deus Eros. Né? E cada um vai fazendo então. O Agatão faz o dele, né? O Pausanias faz o dele também, né? Contando lá o mito do andrógeno, etc. E o Erixímaco vai falar da medicina como arte erótica, dizendo ali que o médico é aquele que tem que zelar para que os elementos que estão inimizados no corpo se tornem de novo amigos entre si. Né? Então, ele vai falar a força de Eros na posse da sabedoria. O Sócrates é o último que fala, mas ele não faz um discurso. O Sócrates nunca foi de fazer discurso. O que ele vai fazer é um diálogo. Né? Ele vai tentar, como ele não pode fazer o diálogo ali, porque todo mundo fez um discurso, ele pede licença para narrar uma conversa que teve com a sacerdotisa Diotima. E aí ele vai dizendo o que ela me falou, o que eu respondi, e assim por diante. Na fala de Sócrates, quem está fazendo o papel do mestre é a sacerdotisa. O Sócrates passa a ser o aluno. Né? Então, o Eros está nas causas da saúde e da doença. Né? Se é saúde, é o Eros. Se é doença, é porque esse Eros agora se transforma em Eris, né? Na crise, né? Na desavença. Certo? Depois vocês dêem uma olhada lá nos slides, tem um quadro representando uma cena, a cena da chegada de Alcibíades no banquete. Né? No meio do banquete surge o Alcibíades, né? Assim, com outros jovens bêbados. Ele vê o Sócrates e diz ao Agatão que o recebe: olha, Agatão, fala para aquele homem ali, o Sócrates, que eu o amo. Há muito tempo eu o amo. Pede para ele me dar atenção, porque ele não me dá atenção. E aí o Sócrates responde também para o Agatão, já que o outro tinha se dirigido ao Agatão. Fala: Agatão, diga ao jovem que o que ele pretende, o que ele quer de mim, ele não pode ser atendido. O que significa isso? O Alcibíades e o Sócrates ali. É que toda a filosofia de Sócrates, ela é direcionada ao amor da verdade, ao amor da sabedoria. E isso tem que ser maior do que o amor simplesmente carnal, né? O amor esse do corpo, como o Alcibíades estava. O Alcibíades não era capaz de transcender esse amor. É o tal de amor platônico que nós tanto falamos, né? O amor aquele que a gente pode se admirar de qualquer beleza, mas sem pretensão de posse, que a gente pode passar muito bem a vida amando e não possuir o objeto amado, né? Porque o que vale mesmo é a ideia da verdade, a ideia do amor à verdade, né? Lá nesse livro, né, o discurso do médico, como é que é? Ele diz assim, ó: com efeito, quanto a ser duplo o amor, parece-me que foi uma bela distinção, que porém não está ele apenas nas almas dos homens e para com os belos jovens, mas também nas outras partes e para com muitos outros objetos, nos corpos de todos os outros animais, nas plantas da terra e, por assim dizer, em todos os seres. É o que creio ter constatado pela prática da medicina, a nossa arte. Grande e admirável é o Deus, e a tudo estende ele, tanto na ordem das coisas humanas, como entre as divinas. Aqui é o elogio do Erixímaco, o médico, né, ao Deus Eros. Ora, eu começarei pela medicina a minha fala, a fim de que também homenageemos a arte. A natureza dos corpos, com efeito, comporta esse duplo amor. O sadio e o mórbido são cada um reconhecidamente um estado diverso e dessemelhante. E o dessemelhante deseja e ama o dessemelhante. Um, portanto, é o amor no que é sadio,
e outro no que é mórbido. E então, assim como há pouco Pausanias dizia que aos homens bons é belo aquecer, e aos intemperantes é feio, também nos próprios corpos, aos elementos bons de cada corpo e sadios é belo o aquecer, e se deve. E a isso é que se dá o nome de medicina, enquanto que aos maus e mórbidos é feio e se deve contrariar se vai ser um técnico. Então, aqui, para ele, a medicina é essa arte que é erótica, que deve encontrar nos corpos aquilo que favorece a saúde, né? Ou então tentando voltar ao caminho da virtude aquilo que está favorecendo a doença. Continuando. É com efeito a medicina, para falar em resumo, a ciência dos fenômenos do amor próprios ao corpo, no que se refere à repressão e à evacuação. E o que nestes fenômenos reconhece o belo amor e o feio é o melhor médico. Igualmente, aquele que faz com que eles se transformem, de modo a que se adquira um em vez do outro, e que se sabe tanto suscitar amor onde não há, mas deve haver, como eliminar quando há, seria um bom profissional. É de fato preciso ser capaz de fazer com que os elementos mais hostis no corpo fiquem amigos e se amem mutuamente. Então, o que é a medicina para ele? A medicina é exercer uma arte erótica, né? Aquilo que congrega os elementos num objetivo só, de dar saúde ao corpo. Certo? Paremos aqui um pouco.